Gra- Deixa eu compartilhar com vocês a tela, só um instantinho. Pronto. Todo mundo vendo? Sim, sim, Então vamos lá. Livro, como eu falei, Caminho a Cristo. Vamos estudar então hoje o capítulo 1. Deixa eu só sair aqui. Pronto. Capítulo 1, O Amor de Deus. E eu confesso a vocês que quando eu peguei esse livro, eu já tinha lido há um tempo atrás, mas eu não tinha lido com a calma e com o estudo que eu fiz dessa vez. E eu fiquei assim pensando, meu pai, falar do teu amor, que desafio. Porque o amor de Deus, irmãos, a mente humana, a gente não consegue conceber a grandeza do amor de Deus. E eu coloquei aqui, deixa eu passar, uma perspectiva do amor do pai pela irmã White. Logo no início do seu ministério, ela passou por momentos muito difíceis, momentos de dúvidas, momentos de incertezas, momentos de muito sofrimento interno. E eu acredito, e na verdade é profético, que o povo de Deus, ele também vai passar por esse sofrimento, e é até um sofrimento que é necessário, porque ela diz que é o efeito da mensagem da testemunha fiel e verdadeira, que na verdade é a mensagem à igreja de Laodiceia, tendo esse efeito no coração do povo de Deus. Então, é o reconhecimento de que sem a graça de Cristo, sem o amor do Pai, sem a comunhão do Espírito Santo, irmãos, nós somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Então, nós necessitamos comprar o que Jesus disse para nós comprarmos. O que que ele falou para a gente comprar? Ele disse: comprem de mim ouro refinado pelo fogo, que é a fé e o amor, a fé que atua pelo amor, vestes brancas, que é a justiça de Cristo, e o colírio, que é a visão espiritual dada pelo Espírito Santo. E quando ele diz comprem de mim, não é que a gente tenha dinheiro para comprar, a gente não consegue. Mas Jesus já comprou isso por nós, ele já pagou o preço. Então é só aceitar. Então, eu trouxe aqui esse texto que está no livro Vida e Ensinos, na página 31 daquele livro, daquela coleção antiga, né, da capa vinho. E ela diz o seguinte, diz assim: a fé tomou posse de meu coração. Experimentei um inexprimível amor a Deus e tinha o testemunho do seu espírito de que meus pecados estavam perdoados. Minhas opiniões acerca do Pai estavam mudadas. Considerava-o agora um Pai bondoso e terno, ao invés de tirano severo que forçasse os homens a uma cega obediência. Meu coração deixava-se levar a ele em amor profundo e fervoroso. A obediência à sua vontade me parecia um prazer. Era-me um gozo estar ao seu serviço. Nenhuma sombra nublava a luz que me revelava a perfeita vontade de Deus. Experimentei a segurança de um Salvador que em mim habitava e compreendi a verdade do que Cristo dissera. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está em João 8,12. Minha paz e felicidade estavam em tão assinalado contraste com minha tristeza e angústia anteriores, que parecia como se eu houvesse sido libertada do inferno e transportada ao céu. Podia até louvar a Deus pela desgraça que fora a aprovação de minha vida, pois se tornara o meio de fixar meus pensamentos na eternidade. Então, vem aqui, como ela diz, ela agradece e louva a Deus pelo período que ela passou de tristeza e angústia, porque foi justamente essa prova na vida dela que levou ela a enxergar o amor de Deus, a perceber o amor de Deus por ela. De natureza orgulhosa e ambiciosa, ela está falando dela, né, de si mesma. Eu poderia não ter me inclinado a entregar o coração a Jesus, se não fosse a cruel aflição que me separara de vez das glórias e vaidades do mundo.
Durante 6 meses, nenhuma sombra me nublou o espírito. Tampouco negligenciei um dever sequer que conhecesse. Todo o meu esforço visava fazer a vontade de Deus e conservar Jesus e o céu continuamente em vista. Estava surpresa e extasiada com as claras perspectivas que agora se me apresentavam do sacrifício expiatório e obra de Cristo. Não mais tentei explicar minhas lucubrações de espírito. Basta dizer que as coisas velhas haviam passado e todas se tornaram novas. Não havia uma nuvem para empanar minha perfeita aventura. Eu aspirava a contar a história do amor de Jesus, mas não sentia disposição para entreter conversação vulgar com qualquer pessoa. Meu coração estava tão cheio do amor a Deus e daquela paz que excede todo o entendimento que eu me comprazia em meditar e orar. Então, olha só, houve uma reviravolta na vida da irmã White. E quando eu peguei esse capítulo, como eu falei, um grande desafio falar sobre o amor de Deus, o amor do Pai. Irmãos, nós precisamos vivê-lo por experiência própria. Então, eu tenho a minha experiência de caminhada com Cristo. Cada um de nós precisa ter essa experiência. E os nossos momentos de aflição, de sofrimento, de dor, muitas vezes o Espírito Santo usa para que os nossos olhos sejam abertos. Então, se a gente quer o ouro refinado pelo fogo, a gente precisa passar pelo crisol, não é verdade? Se nós queremos as vestes brancas da justiça de Cristo, então essas vestes precisam ser branqueadas. Se nós queremos o colírio, essa visão espiritual, então os nossos olhos precisam ser abertos. E tudo isso requer um processo. E é um processo que nós precisamos respeitar. Então, o que eu trouxe hoje aqui, essa noite para vocês, é essa perspectiva do amor do Pai e principalmente aos olhos da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz sobre o amor de Deus? Em 1 Coríntios 13, Paulo, ele também tem essa perspectiva do amor de Deus de uma maneira muito linda. E nós vamos ler, que está em 1 Coríntios capítulo 13. Convido você a abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13, conhecido como o capítulo do amor. Então, olha só a perspectiva que Paulo teve. A partir do finalzinho do último verso do capítulo 12, na verdade, inicia-se aqui essa perspectiva de Paulo sobre o amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 13. Alguém pode ler para a gente? Eu posso. Pronto, Ivone. Inteiro o capítulo 13? Isso. O amor é um dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Amém. Obrigada, Ivone. Então, aqui nós temos uma perspectiva do amor de Deus ali dada, né? Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo ao escrever esse capítulo. E é interessante que ele fala, ó, você pode ter fé, você pode profetizar. Lembra que no início eu falei, né, que nós estudamos o livro Eventos Finais, vimos o quão perto nós estamos da volta de Jesus, como nós temos sido testemunhas oculares, realmente, de muitas profecias e sinais se cumprindo. Mas, irmãos, se nós não tivermos o amor de Deus em nosso coração, de nada vai adiantar conhecer profecias, conhecer o tempo, conhecer, ter fé. Nós precisamos do amor de Deus a inundar e reger o nosso coração. Em Romanos capítulo 5, verso 5, diz: "E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado." Então, não é uma obra nossa, não é do nosso esforço pessoal fazer isso. O amor de Deus é um dom, e é um dom que só pode ser dado pelo Espírito Santo. Tanto que em Gálatas, no capítulo 5, verso 23, diz que o fruto do Espírito é, primeiro deles, amor. Então, o amor é um fruto do Espírito, e só pela ação do Espírito Santo em nós é que ele pode ser derramado em nosso coração. E o livro fala um pouco sobre as testemunhas do amor de Deus. Quais são as testemunhas do amor de Deus? Então, nós vamos elencar aqui. Primeira delas, natureza. Então, Deus, ele criou o mundo perfeito. Em 6 dias, Deus colocou tudo que a gente precisava aqui. Então, coloca aquele casal, o primeiro casal de seres humanos, e diz: "E viu Deus que tudo era muito bom." Então, era como se estivesse dizendo assim: está tudo perfeito, eu não preciso criar mais nada. Pronto, agora eu descanso. Então, vem o sábado, né? Como um memorial da criação. E ela diz o seguinte, ó: "Contemplai as belas e maravilhosas obras da natureza." Então, nós precisamos parar para contemplar as maravilhas que Deus criou. E ela continua dizendo: "Considerai a sua admirável adaptação às necessidades e à felicidade, não só do homem, mas de todas as criaturas viventes. O sol e a chuva, que alegram e refrigeram a terra, as colinas e mares e planícies, tudo nos fala do amor de quem tudo criou." Então, a natureza é uma revelação, é uma testemunha do amor de Deus por nós e por toda a criação. É Deus quem supre as necessidades cotidianas de todas as suas criaturas, como tão belamente o exprime o salmista nestas palavras. No Salmo 145, versos 15 e 16, diz o seguinte: "Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes." E quando ele fala todos os viventes, isso inclui também os animais. Deus cuida dos animaizinhos, por isso que Jesus disse: se Deus, ele cuida dos pardais, dos pássaros, quanto mais não cuidará de ti. E ela continua dizendo assim: "Deus criou o homem perfeitamente santo e feliz, e a formosa terra, ao sair das mãos do Criador, não apresentava nenhum vestígio de decadência ou sombra de maldição. Foi a transgressão da lei de Deus, a lei do amor, que trouxe sofrimento e morte. Contudo, mesmo em meio dos sofrimentos que resultam do pecado, revela-se ainda o amor de Deus. Então, mesmo havendo pecado no mundo, mesmo tendo enegrecido a natureza tão bela que Deus criou, eu lembro do texto que a irmã White diz que quando Adão e Eva viram as primeiras folhas das árvores caindo,
Eles choraram como quem chora por alguém que morreu, por um ente querido, porque eles não estavam acostumados a ver aquilo ali. Nada no Éden, nada na natureza de Deus perfeita morria. Tudo era vivo. E eles começaram a ver a morte. Primeiramente ali, né? Quando Deus ele mata um animalzinho, um cordeirinho, veste eles com aquelas vestes, e então eles começam a ver a morte se manifestar também na natureza. É interessante que ela diz aqui, ó, foi a transgressão da lei de Deus, a lei do amor. Lembram quando eu li agora há pouco o testemunho da irmã White? Quando ela diz assim: quando o amor de Deus inundou meu coração, eu passei a amar a obediência. Eu amava obedecer, eu passei a amar obedecer a Deus, a meditar mais, a orar mais, a estar na presença do Senhor. Então, quando nós descobrimos esse amor de Deus, quando o amor de Deus ele se revela a nós, né, ao nosso coração, e há esse despertar em nós, então nós passamos a amar obedecer à lei do Senhor. Como diz o salmista, né? Na tua lei medito de dia e de noite, é o meu prazer. Então torna-se um prazer obedecer a Deus, o Pai. Deus é amor. Está em 1 João 4:8. Está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota. Os amáveis passarinhos a encher de música o ar, com seus alegres trinos, as flores de delicados matizes em sua perfeição, impregnando os ares de perfume, as altaneiras árvores da floresta com sua luxuriante ramagem de um verde vivo, todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Tudo na criação é uma declaração de que Deus nos ama e quer nos ver felizes. Olha só, irmãos, eu trouxe aqui algumas imagens. Quando você olha, eu gosto muito de assistir alguns documentários sobre a natureza. E quando nós olhamos para essa cena, essas cenas, quando eu vejo nos documentários sobre o fundo do mar, por exemplo, naqueles recifes de corais, se a gente olhar cada detalhe que tem ali, o colorido, as formas diferentes, esses peixes que parecem ser pintados à mão, não há como não lembrarmos do amor de Deus, de que tudo foi criado ali de uma forma muito especial para nos alegrar. Aqui nós temos outros exemplos, né, das minúsculas criaturas, desde uma borboletinha até os maiores animais, um golfinho, uma zebra, uma girafa, um leão, um hipopótamo. Tudo, em toda a natureza, nós conseguimos ver o amor de Deus. E aqui eu lembro, do último trecho do livro Grande Conflito, quando nós estivermos diante da terra recriada, quando o Senhor, depois do milênio, purificar essa terra e ela for recriada, eu fico imaginando, irmãos, nós vamos ter o prazer, o privilégio de ver o Senhor recriando o planeta, ele dizendo novamente, haja luz e houve luz, e ele recriando essa terra, deixando ela renovada para que nós possamos ver nela eternamente, em nome de Jesus. E lá no finalzinho, na última frase do grande conflito, diz assim: desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é o quê? Amor. Amor. Então, tudo, tudo na Terra, na Terra e no universo, sempre vai ser uma declaração do amor de Deus, e nós vamos passar a eternidade estudando sobre isso. Os passarinhos, então, eu amo os passarinhos. Aqui em casa, aqui perto, tem mais bem-te-vi. Então eu amo quando eles vêm, né, com aquele cântico, né, que é só deles, é exclusivo deles. É muito lindo, irmãos, nós contemplarmos, pararmos para contemplar a natureza, ir para a janela do seu apartamento, ir para a janela da sua casa e contemplar uma árvore, e contemplar o céu. Eu costumo dizer que o céu é uma pintura do Criador, que ela é diferente a todo instante. Então, cada vez que você olha para o céu, não é a mesma imagem, está sempre diferente, pintada de uma forma diferente. E nós podemos ver, então, meditar ali no amor do nosso Deus. E eu coloquei aqui essa imagem porque nós precisamos separar mais tempos como esse, de nós estarmos em meio à natureza,
até como este homem está aqui, às vezes até sozinhos, né, para meditar realmente, né, pedir que Deus fale ao nosso coração. E tem uma frase da irmã White que diz assim: o silêncio do coração ou o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Então, quando a gente cala o coração, foge um pouquinho desse barulho em que a gente vive, o Espírito Santo ele consegue falar melhor ao nosso coração, porque a voz do Espírito, ela é mansa e suave. E Jesus, irmãos, ele tinha esse costume. Ele ia para os lugares em meio à natureza, ali no seu jardim preferido, que era ali o jardim do Getsêmani. Ele teve aquele momento de agonia, mas antes era ali o seu refúgio de oração. Será que nós temos também um refúgio de oração? Um lugar em meio à natureza onde nós possamos comungar melhor com o nosso Criador? Então, como Jesus é o nosso supremo, grande e perfeito exemplo, nós precisamos seguir os passos dele também com relação a esses momentos de meditação, de contemplação do amor de Deus através da criação, através dos momentos a sós com Deus. E nós vamos ter um momento, nosso primeiro momento agora especial de oração. Nós fizemos isso no nosso último estudo, muitos gostaram, então a gente vai permanecer com esses momentos especiais, tá bom? E esse nosso primeiro momento, nós vamos agradecer a Deus por seu amor revelado na natureza e vamos pedir por mais momentos de comunhão com Deus em meio à natureza. É muito importante, tá bom? Então, eu gostaria de um voluntário ou uma voluntária para fazer essa primeira oração conosco. Quem puder, vamos nos ajoelhar para orar, tá bom? Posso orar, Rosana? Sim, Marisa. Então vamos orar. Santo e eterno Deus, Deus Criador do céu e da terra. Aqui, ó Deus amado, nós estamos te agradecendo por tudo que tu tens feito na nossa vida. Nós agradecemos por todos os animais que o Senhor deixou nessa terra, para que alegrassem os dias da nossa vida. Também os pássaros, Senhor, que cantam. E como está na sua palavra, que são os pássaros que não plantam, não semeiam, não colhem, tu provê o alimento deles todos os dias. Podemos ver isso, Senhor, na natureza, a sua palavra sendo verdadeiramente falada e feita, porque toda estação do ano tem frutas para os animais comer. Tu é um Deus grande, tu é um Deus que se preocupa com o animal, com os bichos. Imagina com nós que somos seus filhos. Obrigado, Deus, por o Senhor ter dado para nós um dia de descanso, para que nós possamos ir na natureza, ver os pássaros, o vento soprando nas árvores, o brilho das árvores. Obrigada, Deus. O som da água que bate no rio. Muito obrigada por tudo. Obrigada por cada detalhe que o Senhor deixou para nós. Obrigada pelo sol, pela lua, pelas estrelas que brilham no seu firmamento, Deus. Obrigado pelo vento, obrigado pela chuva, Jesus, que há muito tempo não tinha. Nós te agradecemos por toda essa natureza linda, por um arquiteto que não tem igual, com um engenheiro que não existe, com um paisagista que não se iguala a ninguém. Obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada. Te agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém e Amém. 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 Obrigada, Marisa. De nada, minha querida. Louvado seja Deus, gente, por tudo, né? Pela natureza, por toda a criação de Deus. Mas nós temos mais testemunhas do amor de Deus e não pode ficar de fora jamais a palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus dá testemunho do amor do Pai por cada um de nós. No Salmo 119, no verso 9, o salmista diz: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Então, se nós queremos manter o nosso caminho puro, nosso coração puro, nós precisamos observar a nossa caminhada, a nossa jornada, conforme o quê? A palavra de Deus.
2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para repreender, para corrigir, para instruir, educar em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, olha só, a escritura, toda ela é divinamente inspirada. E ela é útil para quê? Para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir. Porque muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus, ela nos confronta e ela precisa nos confrontar para que nós possamos cair em si, da nossa situação e irmos aos pés de Cristo. Então, para que mais? Para nos educar também na justiça. E para que isso? Olha o que ele diz, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tem um texto da irmã White, que às vezes é um assunto tão polêmico, o assunto da santidade, né, da perfeição, que ela diz assim, que como Deus é perfeito em sua esfera, santo em sua esfera, o homem, ele pode ser perfeito e santo na esfera humana. Então, Deus não espera que sejamos perfeitos e santos na esfera divina, isso só compete a Ele, só pertence a Ele. Mas Ele espera que sejamos, sim, santos e perfeitos na esfera humana. E Jesus, Ele venceu por nós. Então, quando nós vamos a Cristo e aceitamos o seu sacrifício de amor por nós, nós estamos aceitando essa perfeição também sendo construída na nossa vida. A boa obra que o Espírito Santo começou, ele há de terminar em Cristo Jesus. E aqui ele diz, né? Para toda boa obra. Para toda boa obra. Muito bem. A palavra de Deus revela o seu caráter. Olha o que que revela a palavra de Deus. O caráter de Deus. Ele mesmo proclamou seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés orou, rogo-te que me mostres a tua glória, o Senhor respondeu, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Essa é a sua glória. Olha que coisa linda. E lá em Romanos, Paulo diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento, o arrependimento nos conduz ao perdão de Deus, e o perdão de Deus nos conduz a uma mudança de vida. Então, é toda uma caminhada, uma jornada com Deus. Continua dizendo assim: Ele passou diante de Moisés e proclamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Olha aqui, entrando o arrependimento e o perdão da iniquidade, da transgressão e do pecado. E nós vamos ter o nosso segundo momento de oração, mas agora nós vamos agradecer pela palavra de Deus, agradecer a Deus por seu amor revelado em sua palavra, pelo batismo do Espírito Santo e mais comunhão com a palavra. Antes de orarmos, eu gostaria só de compartilhar um pouquinho, um pouco da minha experiência. Como eu falei no início, é muito difícil nós abrirmos assim a nossa boca para falar sobre um tema tão grandioso como é o amor de Deus por nós, o amor do Pai. É algo que a mente humana não consegue cogitar. E foi através da palavra de Deus que o Senhor ele começou a mudar o meu coração e a minha vida e a percepção que eu tinha de muitas coisas. Eu tinha todo um projeto de vida idealizado na minha mente a partir da minha formatura. Eu sou formada em Direito. E o Senhor, ele não permitiu que eu levasse esse projeto avante. E eu digo uma coisa a vocês, se eu tivesse desobedecido, se eu não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo me chamando e não tivesse obedecido,
eu não estaria aqui hoje com vocês. Então, vocês provavelmente nem me conheceriam. Então, quando eu olho para trás e penso em como Jesus ele me resgatou no momento certo, porque foi no momento certo que Deus disse assim: chega, eu tenho outros planos para você e não são esses aí. Você aceita ou não? E eu fui constrangida pelo amor de Deus. E quando eu fiz uma oraçãozinha bem curta, mas muito significativa para mim, eu disse assim: Senhor, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Então me ajuda a ter uma comunhão como o teu servo Daniel, que orava 3 vezes por dia, que eu possa estudar a tua palavra, né, e orar 3 vezes ao dia. Então eu comecei. Comecei, então, no início de 2014, com uma jornada espiritual de 21 dias de oração, baseada nos 21 dias de oração e jejum de Daniel. Eu estou resumindo aqui, tá, irmãos, para não ficar comprida aqui a história. Mas nessa jornada, ele desafiava aos participantes a escrever todos os dias, durante os 21 dias, uma carta sua para Jesus e uma carta de Jesus para você. E uma carta nossa para Jesus é uma oração escrita, nada mais é do que uma oração escrita, mas uma carta nossa, uma carta de Jesus para mim. Eu fiquei assim, isso não é presunção. Eu vou escrever o que eu acho que Jesus vai falar para mim. Mas aí eu aceitei o desafio, comecei a escrever. E quando o tempo foi passando, eu fui percebendo, através de outras coisas que foram acontecendo, eu não tenho tempo de contar tudo aqui de uma vez. Mas eu fui percebendo que realmente Jesus estava falando comigo através de cada uma daquelas cartas. Ele estava se revelando. Eu não pedi para conhecê-lo, então ele estava se revelando e se apresentando. E eu tenho até hoje os caderninhos. Esse foi o meu primeiro caderninho de oração, depois veio esse, depois veio esse e outros que estão por aí. E eu continuei escrevendo, não. Rosana, só pergunta. Você fez com o pastor Otoniel? Isso, Eu também fiz com ele. isso. Na verdade, não foi com, assim, o material é dele, mas eu não cheguei a conhecê-lo. Não, também não, mas fizemos pelo WhatsApp. Pronto, então esse material chegou até a igreja através de um comportor e para mim foi libertador conhecer. Realmente, quando Jesus ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é libertador, irmãos, porque a nossa mente ela vai se abrindo para compreender a palavra de Deus, para compreender o que Cristo fez por nós, para compreender o momento em que estamos vivendo, os tempos em que estamos vivendo. É libertador. E Deus ele foi num passo a passo, porque Daniel ele também tinha a questão alimentar, do apetite. Eu era extremamente carnívora, tomava muito leite, adquiri algumas enfermidades com relação aí por causa disso, né, desse meu estilo de vida que era completamente bagunçado. E Deus, ele foi moldando assim no tempo certo, assim, minha filha, agora você precisa tirar isso aqui, agora é isso aqui. E eu percebi em cada transformação, através da palavra, né, que eu ia conhecendo e ia estudando, que a minha mente ia se abrindo para compreender coisas que eu nunca tinha conseguido enxergar antes. Então, irmãos, quando eu falo também da mensagem de saúde, que é uma mensagem para os nossos dias, eu não falo só que é uma questão de você ter saúde física. Vai muito além disso. Eu costumo dizer que a saúde física é um brinde, é um presente de Deus, enquanto a gente está aqui. Mas a gente sabe que a gente está no mundo de pecado e que a qualquer momento nós podemos morrer. É o que acontece. Mas, irmãos, a maior bênção A maior bênção da mensagem de saúde, o objetivo principal é glorificar a Deus, é fazer a vontade de Deus, porque se ele disse que nós precisamos agir de uma forma nesses dias que nós estamos vivendo, se faz parte, se essa mensagem faz parte da verdade presente, então é algo que nós precisamos fazer. Agora, como eu falei antes, por amor, precisa ser por amor.
E quando nós vamos descobrindo os benefícios, quando vai havendo a mudança, a maior bênção, pelo menos para mim, Rosana, foi ter a minha mente mais lúcida para compreender a palavra de Deus de uma maneira que eu nunca havia compreendido antes. Então, conhecer a Jesus, como diz o pastor Bulhon, é tudo, é tudo. E quando a gente vai para a palavra, abre e entende e recebe. Tem uns amigos que dizem assim, Rosana, você teve um insight. Tem aqueles insights assim que você faz a ligação de um texto com o outro, você vai no Novo Testamento e já lembra de um texto do Antigo. É maravilhoso, irmãos. É o próprio Deus falando conosco, isso não tem preço. Então a questão não é um sacrifício, é uma escolha, é uma decisão. E nosso, aqui, ó, bem na frente, o nosso lobo frontal é responsável por essas decisões. E é o instrumento para que o Espírito Santo possa falar conosco. Então, se ele estiver embotado, se ele estiver anuviado, se a gente não consegue, como é que o Espírito Santo vai falar à nossa mente? Então, os 21 dias, ele até tem a questão alimentar, ele envolve também a questão alimentar, que, na verdade, na época, eu nem me atentei a isso. Eu fui só fazer as cartas, fazer os estudos da Bíblia, eu estava num momento de descoberta. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela é libertadora. E nós temos ela em mãos e ainda temos a liberdade de estudá-la e de compartilhá-la. Então, nesse momento, eu convido a todos nós, né, mais uma vez, quem puder se ajoelhar, nós vamos agradecer ao Senhor, porque nós temos a sua palavra, o seu amor revelado em sua palavra. Vamos clamar pelo batismo do Espírito Santo e por mais comunhão com a palavra de Deus. Então, mais um voluntário ou uma voluntária para fazer essa oração. Eu Eu posso, posso. A Jane, por gentileza, pode orar conosco, Jane. Pai Santo, Pai amado, Criador do céu e da terra, nós estamos aqui prostrados de joelhos, Senhor, clamando a Ti, Senhor, pelo batismo do Espírito Santo, Pai. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo Seu amor revelado na Tua palavra. Que cada dia mais nós possamos nos apaixonar pela Tua palavra, cada dia mais nós possamos estudar mais, aprender mais de Ti, entender qual o Seu propósito em relação ao Evangelho, à pregação do Evangelho. Ó Senhor amado, Criador dos céus e da terra, que o Espírito Santo possa nos conduzir até o Teu lugar santo e operar milagres nas nossas vidas, meu Pai. Milagres que nós possamos testemunhar para aqueles que não Te conhecem, Senhor. Oh, meu Pai, muito obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado por esse estudo maravilhoso, Senhor, que vem falar muito ao meu coração, que possa também falar ao coração das minhas irmãs que estão também estudando. Nos abençoa, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Jane. Louvado seja Deus por sua palavra. Amém. Outra testemunha. Olha só o que a irmã White diz aqui. Satanás levou o homem a imaginar Deus como um ser cujo principal atributo fosse a justiça severa, um rigoroso juiz e credor exigente e cruel. Representou o Criador como um ser que espreita desconfiado, procurando discernir os erros e pecados dos homens para que possa trazer juízos sobre eles. Olha só, Satanás então apresenta a figura de Deus como um credor exigente e cruel, rigoroso juiz, que está sempre ali apontando, né, para o ser humano. E, na verdade, ele é o acusador dos irmãos que os acusam de dia e de noite. Olha só, é como se ele pegasse, quisesse pegar o caráter dele e jogar para cima de Deus. É o que ele intenta com isso aqui. E ela continua dizendo: foi para dissipar essa negra sombra, ou seja, tudo isso aqui que Satanás disse, revelando ao mundo o infinito amor de Deus, que Jesus baixou para viver entre os homens. Então, foi justamente para poder dissipar
tudo isso que Satanás quis representar, como se fosse vinda de Deus, que Jesus veio e habitou entre nós. Então, irmãos, uma testemunha irrefutável do amor de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. O Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai. Ele disse em João 1,18: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Em Mateus 11:27, ele diz: Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha só, esse aqui, aquele a quem o Filho quiser revelar, eu lembro de Jó. Jó, quando ele chega ali no seu processo de encontro com Deus, Deus fala com ele, e depois que Jó, ele ora, né, pelos seus amigos, a sua vida é completamente restituída, mas antes disso, ele diz, eu conhecia o Senhor apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, é justamente essa revelação de Deus que o Senhor deseja realizar na minha e na sua vida. Descrevendo a sua missão terrestre, disse Jesus, em Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, essa aqui foi a obra de Jesus, evangelizar os pobres, cura. Olha só, o médico missionário, o grande médico missionário, curando e libertando as pessoas da opressão do pecado. Essa foi a sua obra. Andava fazendo o bem, curando os oprimidos por Satanás. Então, enquanto Satanás ele fazia de tudo para que as pessoas estivessem no mais baixo calão, Jesus ele ia lá e erguia novamente a humanidade. Havia aldeias inteiras onde não existia mais nenhuma casa em que se ouvissem lamentos de enfermo, porque Jesus por elas passara e lhes curara os doentes. Sua obra dava testemunho de sua unção divina. Olha só aqui, ó. Amor, misericórdia e compaixão se patenteavam em cada ato de sua vida. Então, o que estava patente em cada ato da vida de Jesus? Primeiramente, amor. Depois, misericórdia e compaixão. E eu estava ouvindo um sermão essa semana que me tocou profundamente, falando sobre, como se fosse assim, qual é a nossa visão sobre o pecado do outro? Irmãos, como nós temos olhado para o nosso próximo, e principalmente para aqueles que nós pensamos que podem ser nossos inimigos. Como é que tem sido a nossa visão com relação às pessoas que estão ao nosso redor? Porque a visão de Cristo para todos era de amor, misericórdia e compaixão. Será que diante de uma atitude ríspida, nós temos devolvido um sorriso? Será que diante de uma atitude má, nós temos devolvido o bem? Paulo ele diz, no que depender de vós, tende paz com todos. Não é assim? E todos é todos. Todos é todos. E Jesus, ele agia dessa forma aqui, ó, com todos. E nos próximos textos nós vamos ver isso aqui também. Os mais pobres e humildes não receavam aproximar-se dele. Mesmo as criancinhas, para ele, se sentiam atraídas. Gostavam de subir-lhe aos joelhos e contemplar-lhe o rosto pensativo, que refletia bondade e amor. Então, o que que refletia o rosto de Jesus? É interessante que ela diz assim, o rosto pensativo. Então, ainda que Jesus estivesse ali, quietinho, só pensando, não falando nada, o rosto dele refletia o quê? Bondade e amor. Então, até a fisionomia, irmãos, é importante. Então, o que que tem refletido a nossa fisionomia? E eu tenho pensado muito nisso ultimamente e orado muito ao Senhor por uma transformação.
Porque, irmãos, a nossa natureza, ela é aquela descrição que Paulo faz ali em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós somos egoístas, avarentos, jactanciosos, roubadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Aquilo ali é uma descrição do homem sem Deus. Então, se nós dizemos andar com Jesus, se nós dizemos ser cristãos, estamos representando a Cristo, e eu digo isso por mim mesma. Meu Deus, será que a minha face, o meu semblante tem refletido bondade e amor? Será que as minhas atitudes, como diz aqui, ó, têm sido de amor, misericórdia e compaixão para com o próximo? Irmãos, precisamos orar mais por isso. Clamar pelo Espírito Santo na nossa vida, para que assim como ele regeu a vida de Cristo, ele possa reger a nossa vida também. E só vai para o céu quem tiver permitindo essa obra do Espírito no coração. Jesus, apesar disso, né, ele não suprimia da verdade uma palavra que fosse, mas, olha o que ela diz aqui, sempre proferia com amor. Então, as palavras de Jesus eram a própria verdade. É interessante que ele sempre dizia assim, em verdade vos digo. Então, era pura verdade. Mas Jesus, nós somos às vezes condicionados a pensar que Jesus ele falava como nós vemos em muitos filmes, em muitos desenhos. A mídia muitas vezes descreve uma forma de Jesus falar que na verdade não era assim. Então, mesmo, ó, ela diz aqui, ó, ele nunca era rude, nunca foi rude, nem naquele momento, irmãos, que ele preparou ali aquele azorrague de cordas e com seu zelo santo ele saiu ali derrubando as bancas dos cambistas, colocando os animais para correr. Nem naquele momento, Jesus ele tinha uma face rude. Jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa. Nunca motivava dores desnecessárias a uma alma sensível. Irmãos, nós estamos num tempo em que existem muitas almas sensíveis. Na verdade, todos nós estamos com o nosso emocional muito sensível. E muitas vezes a gente não faz ideia do quanto uma palavra que seja dita de forma rude ou severa pode prejudicar uma pessoa que esteja com o seu emocional sensibilizado. Então, nós precisamos atentar para isso. Jesus, ele nunca motivava uma dor de forma desnecessária, principalmente se tratando de pessoas que eram sensíveis. Ele denunciava a hipocrisia. Mas ele chamou os fariseus de hipócritas. Mas olha só como ele fez isso. Denunciava a hipocrisia, a incredulidade e a injustiça, mas o pranto transparecia em sua voz quando proferia suas fulminantes repreensões. Jesus, irmãos, ele tinha choro na voz, ele tinha um nó na garganta todas as vezes que ele tinha que repreender aquelas pessoas. Então, a gente precisa analisar isso aqui também. Sua vida foi de abnegação e solícito cuidado pelos outros. Eu destaquei essa palavra aqui, ó. Toda a alma era preciosa aos seus olhos. Então, eram os fariseus, os escribas, os publicanos, as prostitutas, todos eram preciosos aos olhos de Jesus. E quando ele tinha que repreender, ele o fazia com lágrimas nos olhos. Inclusive, eu escrevi um livrinho falando um pouquinho sobre o meu testemunho, e o nome do livrinho é Com Lágrimas de Amor. Porque no finalzinho de todas as cartinhas de Jesus para mim, era assim, com lágrimas de amor, Jesus. Então foi o nome do meu livrinho, Com Lágrimas de Amor. E é justamente assim que Jesus ele continua fazendo comigo e com você. Isso aqui foi eu que escrevi, tá bom? Só um complemento. Todos nós somos preciosos aos olhos de Deus. O amor com que Deus nos ama é o mesmo ofertado ao pior criminoso que possa existir. No final, o que definirá salvos e perdidos
Não será que o Senhor amou mais a uns em detrimento de outros, mas que uns aceitaram esse amor e outros não. Então, o que vai definir, irmãos, quem vai povoar o céu, quem vai povoar o inferno, é justamente a decisão de cada um de nós. Porque o amor do Pai, ele é o mesmo derramado e ofertado por toda a humanidade. Tal é o caráter de Cristo, revelado em sua vida. Tal é também o caráter de Deus. Então, quer conhecer o caráter do Pai, o caráter de Deus, está revelado no caráter de Cristo. É do coração do Pai que as torrentes da compaixão divina, manifestas em Cristo, fluem para os filhos dos homens. Jesus, o terno, compassivo, Salvador, era Deus manifestado na carne. Então, nós vamos, nesse momento, ter mais um momento de oração. Vamos agradecer a Deus por seu amor revelado na pessoa de Jesus Cristo e pedir por um caráter semelhante ao de Cristo, porque é desse preparo que nós precisamos, irmãos, para quando ele voltar. A única coisa que nós vamos levar para o céu é o caráter, e precisa ser esse caráter aqui, caráter semelhante ao de Cristo. Então, mais um voluntário ou uma voluntária para fazer essa oração. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer imensamente pelo dom de Jesus. O Senhor não poderia nos dar nada maior, nada melhor. O Senhor deu tudo através de Jesus, deu o céu para nós. E, como se não bastasse, ainda nos deu o Espírito Santo e nos dá anjo para nos proteger. O Senhor nos dá tudo, Senhor. Queremos agradecer imensamente por esse dom maravilhoso. Queremos suplicar que o Senhor transforme o nosso caráter, Senhor. O Senhor nos batiza com o teu Espírito Santo, porque o trabalho do Espírito Santo é nos moldar conforme o caráter de Jesus. Nós queremos esse caráter. Nós não queremos ser mais nós, queremos ser Cristos andando onde quer que a gente vá. Faz esse milagre em nós, Senhor. Ajuda-nos, socorre-nos, salva-nos de nós mesmos. Nós somos pecadores, Senhor. Isso é uma realidade. Mas nós desejamos imensamente que o Senhor faça esse milagre em nós, conforme a sua santa e boa vontade. Transforma-nos, Senhor. E que nós possamos testemunhar do teu amor. Sejamos Jesus para as outras pessoas, com seu amor, sua bondade, sua ternura. Dai-nos, Senhor, um caráter novo, o caráter de Jesus. É em nome dele que nós te pedimos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor ouve e atende. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Socorro. Amém. Que Jesus nos conceda o caráter de Jesus. Estamos partindo já para finalizar nosso estudo, tá bom? Então, foi para nos remir que Jesus viveu, sofreu e morreu. Tornou-se um varão de dores para que pudéssemos tornar-nos participantes das alegrias eternas. Foi o peso do pecado, a sensação de sua terrível enormidade e da separação por ele causada entre Deus e a alma que quebrantaram o coração do Filho de Deus. Então, irmãos, foram os nossos pecados que sangraram, que fizeram quebrar o coração de Jesus ali na cruz. Eu coloquei aqui essa imagem do filho pródigo voltando para casa. O Pai nos ama, não em virtude da grande propiciação, ou seja, o Senhor não nos ama porque Jesus deu a sua vida por nós, mas sim proveu a propiciação, o sacrifício de Cristo, por isso que nos ama. Então, por isso que diz assim, Deus nos amou primeiro, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Cristo foi o instrumento pelo qual ele pôde entornar, derramar sobre o mundo caído o seu infinito amor. Então é como se Deus ele tivesse rasgado os céus e derramado o amor, o seu amor sobre a humanidade através de Jesus Cristo. 1 João 3,1 diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E por que Satanás nos odeia?
Olha só. Em que grande valor é tido o homem. Pela transgressão, tornam-se os filhos dos homens sujeitos a Satanás. Pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, os filhos de Adão podem voltar a ser filhos de Deus. Assumindo a natureza humana, Cristo elevou a humanidade. E olha só o que ela diz aqui, ó. Os homens caídos são colocados na posição em que, mediante a conexão com Cristo, podem, na verdade, tornar-se dignos do nome de filhos de Deus. Que coisa impressionante, irmãos. Então, é por isso que Satanás ele nos odeia tanto, porque essa conexão aqui ele jamais terá, e ele nunca, jamais voltará para o lugar que Jesus prometeu nos levar. E nós podemos ser chamados dignos, nos tornamos dignos por meio dessa conexão com Cristo, de sermos chamados filhos e filhas de Deus. E o incomparável amor de Deus. Tal amor é incomparável. Filhos do celeste Rei, preciosa promessa. Amém. Tema para mais profunda meditação, e eu diria para eterna meditação. O inigualável amor de Deus por um mundo que não o amou. Este pensamento exerce um poder subjugante sobre a alma e leva cativo o entendimento à vontade de Deus. Então, irmãos, é um amor que é incomparável. Somos filhos do Celeste Rei. E essa, como ela diz aqui, é uma preciosa promessa, através do que Cristo fez por nós. Quanto mais estudarmos o caráter divino, a luz que vem da cruz, o caráter divino, a luz que vem de onde? Da cruz. Tanto mais veremos a misericórdia, a ternura e o perdão aliados à equidade e à justiça, e tanto mais claro discerniremos as inumeráveis provas de um amor que é infinito e de uma terna compaixão que sobrepuja o amor anelante de uma mãe para com um filho extraviado. Então, mais do que uma mãe anela, né, pelo amor de um filho que se foi, Deus, ele anela ter-nos de volta em seus braços de amor. Então, que possamos aceitar hoje o amor do Pai em nossa vida. Como diz a palavra, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, que Deus nos abençoe, que o amor de Deus ele continue sendo derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. E vamos continuar estudando esse livro precioso, Caminho a Cristo. Agora nós vamos para o capítulo 2, que tem como título A Ponte sobre o Abismo. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Nós vamos, nesse momento, buscar ao Senhor em oração. Vamos orar mais uma vez. Oremos. Querido Pai que habita nos céus, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que é derramado todos os dias, está à nossa disposição. E vem a nós, Senhor, através do presente e do dom divino que é o Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por falar conosco. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Senhor, nós reconhecemos que, sem Ti, Pai, nós somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Que situação, Senhor! É uma situação deplorável. Ajuda-nos, Senhor, em nossos momentos de desânimo, de muitas vezes até de tristeza. Fortalece, Senhor, a nossa fé. E que todos os momentos, Senhor, de dor, de sofrimento, de provação, como diz lá em Tiago, Senhor, que possam nos fortalecer. Porque a provação, ela produz perseverança. E Jesus falou que aquele que perseverar até o fim será salvo. E também está escrito, Senhor, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Queremos fazer parte, Senhor, dos teus santos. E para isso, Senhor, clamamos pelo batismo do Espírito Santo em nossa vida, em nosso lar, aos nossos queridos, aqueles por quem oramos. Entregamos todos em tuas mãos. E clamamos, ó Deus eterno, ajuda-nos, Pai. Controla, Senhor, a nossa mente. Controla, Senhor, a nossa língua. Controla, Senhor, todo o nosso ser. Purifica-nos, Senhor.
porque o Senhor não nos chamou como juízes uns dos outros, mas o Senhor nos chamou como tuas testemunhas. E nós queremos, Senhor, como a irmã Socorro orou aqui, nós queremos, Senhor, que Jesus Cristo ele seja revelado em nossa vida por onde quer que andemos. Por isso, ó Pai, que como Paulo, Senhor, nós possamos declarar: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu Senhor, eu acredito que esse é o desejo de cada um dos teus filhinhos que estão aqui, Senhor. Nos abençoa, Pai. Derrama o teu amor em nosso coração até que ele seja completamente preenchido e que nós possamos, Senhor, revelar o caráter de Cristo ao mundo, dar o alto clamor e Jesus volte logo, Senhor. Esse mundo o Senhor já deu o que tinha de dar. Tem misericórdia de nós, Senhor, e prepara-nos para a tua breve volta. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.